Por quê? No mesmo momento em que os brasileiros estão retidos lá em Gaza, com um grande estardalhaço na tarde de ontem, a Polícia Federal anunciou uma ação em que teria prendido brasileiros integrantes de uma célula terrorista no Brasil. É tudo muito nebuloso, porque a Polícia Federal, ao fazer o relato, não citou o Hezbollah, não disse é uma célula do Hezbollah. O Hezbollah, que é aquele grupo ligado ao Irã, com sede no Líbano, mas que está contra os Estados Unidos e Israel nesse momento. Então a Polícia Federal faz uma ação e, na sequência, começa a vir a repercussão. A TV Globo, através de alguns de seus jornalistas, é que passou a informação. Esses presos aí são ligados a uma célula terrorista do Hezbollah. Foi a Globo que deu a informação, não foi a Polícia Federal, César. Não sei se você reparou nesse detalhe. E a Vivian também me dizia agora há pouco, antes da gente entrar no ar. A Polícia Federal oficialmente não fala em Hezbollah. Quem falou foi a Globo. E aí virou a verdade, a Globo e o Estadão e todos os outros. Sim. Aqui, né, a ação da Polícia Federal, que prendeu 2 brasileiros, fez busca e apreensão e tem ordem de prisão internacional contra outros 2, um libanês e um sírio, de nacionalidade síria. Bom, esta prisão, essas ações aconteceram no começo da tarde. Imediatamente, foi tudo muito bem coreografado. Imediatamente, o principal assessor de comunicação do Jair Bolsonaro, o Fábio Van Garten, a gente tem falado muito dele aqui. Olha o que ele escreveu. Agradeço o competente trabalho da Polícia Federal impedindo atos preparatórios para atentado terrorista contra instituições judaicas no Brasil. Meu maior respeito, admiração e gratidão. Obviamente, isso aqui é uma operação casada. A Polícia Federal age e as entidades judaicas e o Fábio Van Garten, ele é judeu de origem, mas nesse caso o mais importante é que ele fala pelo bolsonarismo. Então foi uma operação que agradou muito o bolsonarismo. E aí a gente ficou assim, opa, o que está acontecendo aqui? Mas vamos aguardar, né? Outro fato que chama a atenção. Logo depois desta postagem e do noticiário, porque daí a Globo não é que levantou uma dúvida, podem ser ligados ao Hezbollah. As manchetes na tela da Globo eram célula terrorista do Hezbollah foi presa pela Polícia Federal. Era assim, não tinha dúvida, né, César? Não sei se você acompanhou durante o dia ontem o noticiário, né? E aí, outra informação importante. A Polícia Federal foi competente, Foi. Mas olha o que a conta do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, postou no Twitter. Isso aqui é a conta oficial, tá, gente? Está aqui, ó. Primeiro-ministro de Israel. Também conhecido como Benjamin Netanyahu. Fora da lei. Acusado de corrupção e de crimes de guerra. Olha o que ele postou. Os serviços de segurança do Brasil, junto com o Mossad e com os seus parceiros na segurança de Israel, né, fizeram e outras agências de segurança internacionais conseguiram aí desbaratar um ataque terrorista no Brasil, né, que estava planejado pelo Hezbollah. Ou seja, o Netanyahu traz o Mossad para dentro da operação. Então, não foi a Polícia Federal que desbaratou. A Polícia Federal agiu, porque tem que agir, porque é território brasileiro, com base em informações do Mossad. Não é teoria conspiratória nossa. É o que está dizendo o primeiro-ministro de Israel. E aí levanta uma outra dúvida. O Mossad, o Netanyahu e os serviços de inteligência israelenses não conseguiram detectar a mobilização de centenas de homens do Hamas que invadiram o território israelense, mataram mais de 1.000 pessoas naquele dia 7 de outubro. Não conseguiram. E aquilo estava acontecendo ali nas barbas do Mossad. Agora eles foram muito competentes para encontrar uma célula terrorista do outro lado do oceano, do outro lado do mundo, no Brasil. É, no mínimo, estranho. É para a gente levantar muitos pontos de interrogação. Vamos esperar, né, o que vem da Polícia Federal. O que me chama a atenção também, fala, Vivian, você estava falando sobre isso um pouquinho antes da gente entrar no ar, né? Não, na verdade a gente tem uma atualização, estava esperando você chegar nesse ponto para te passar. A gente tem um post do ministro Flávio Dino, é um pouco longo, vou pedir para colocar no telão. Você quer ler, Rodrigo? Posso ler. Então, o Flávio Dino, por isso, quê? O que exatamente acontece? Sobre isso. Deu a impressão, assim, foi uma operação no Brasil, mas uma operação israelense. Basicamente, o que deu a entender, a Polícia Federal trabalhou para Israel, foi isso? É claro, trabalhou para a segurança dos brasileiros. A gente não quer atentado terrorista no Brasil, claro, de jeito nenhum.
Mas daí vem o Flávio Dino e diz assim, o Brasil é um país soberano, a cooperação jurídica e policial existe de modo amplo, né? Tendo por base acordos internacionais. Nenhuma força estrangeira manda na Polícia Federal do Brasil. Nenhum representante de governo estrangeiro pode pretender antecipar resultado de investigação conduzida pela polícia ainda em andamento. Aí ele fala dos mandados e tal, é um trecho bastante longo, acho que vale a pena depois, quem puder, ir na conta do Flávio Dino. Apreciamos a cooperação internacional, a Polícia Federal apresentará ao Poder Judiciário os resultados da investigação isenta e com apoio em provas analisadas exclusivamente pelas autoridades brasileiras. Ele não fala. O quarto é interessante. Os mandados cumpridos ontem sobre possível caso de terrorismo derivaram de decisões do Poder Judiciário. Se indícios existem, é dever da polícia investigar para confirmar ou não as hipóteses investigativas. Ele não fala em Hezbollah, ele não se adianta em célula terrorista. Quem criou a narrativa de célula terrorista e de que o Hezbollah estava aqui preparando um atentado foram Fábio Van Garten, as entidades judaicas no Brasil, né? Os bolsonaristas, o governo israelense e parte da imprensa brasileira. Exato. Então, isso é importante para a gente ficar atento, porque é uma operação. Então, vamos juntar os pontos aqui. Brasileiros detidos, sequestrados e impedidos de sair de Gaza. Enquanto isso acontece, uma operação da Polícia Federal com uma investigação feita pelo Mossad e pelos serviços de inteligência outros lá de Israel, que não detectaram o ataque de 7 de outubro, mas foram muito espertos para detectar uma célula terrorista do Hezbollah no Brasil. Estranho. Mas o que é mais estranho, no mesmo dia em que essa operação da Polícia Federal acontece, enquanto ela estava ainda se desenrolando e as notícias estavam vindo, uma operação política, do meu ponto de vista ilegal, desrespeitosa, promovida pelo embaixador israelense no Brasil. Eu já tinha falado dele ontem aqui. Esse embaixador vem promovendo encontros com os bolsonaristas em Brasília, vem fazendo declarações desrespeitosas e descuidadas, o que mostra que tipo de governo que está lá em Israel. Os mesmos que botaram aquela estrela amarela na ONU para dizer que eles são as vítimas do Holocausto, e os judeus foram vítimas do Holocausto. E aquela estrela é um símbolo da opressão que os judeus sofreram na Segunda Guerra. Mas, ao usar aquela estrela na ONU, eles estavam invertendo tudo, porque nesse momento quem oprime é o Estado de Israel. Então, os mesmos métodos, aquela pantomima feita lá na ONU, foi a pantomima, o barulho que o embaixador israelense tentou fazer aqui no Brasil. Então, vamos mostrar o que ele fez ontem. É o Daniel Zonshine, embaixador brasileiro. Ele simplesmente realizou um evento dentro do Congresso Nacional, não é esse aqui, tá? Esse aqui é o lá da ONU. Sim. Né? Vamos para a imagem aqui do Brasil agora. O embaixador de Israel no Brasil promove um encontro, esse aqui, ó, senhor. Daniel Zonshine. Sim. Promoveu um encontro dentro do Congresso Nacional, ao lado de quem? Ao lado do Jair Bolsonaro, que é o chefe da oposição, o líder golpista, né, que está inelegível. Qual é o sentido do embaixador promover um encontro com a oposição do Brasil? É uma provocação. Ele é um agente provocador. Por isso que eu digo que o Brasil está sob ataque. Existe uma guerra quente, imortal e sangrenta em Gaza, e existe uma outra guerra, não declarada, que é uma guerra de comunicação, uma guerra política e uma guerra de intimidação. Esse senhor aqui está promovendo a intimidação, ao lado desse golpista, desse chefe do bando golpista aqui no Brasil. É muito grave o que aconteceu. Ele foi dentro do Congresso Nacional e se reuniu com o Bolsonaro. Olha esse outro aqui, é aquele deputado Gayer. Gustavo Gayer. É a linha dura do bolsonarismo. É a turma que promoveu a tentativa de golpe em 8 de janeiro. O embaixador, ele está aqui para representar Israel. Ele que vai fazer política partidária em Tel Aviv. Passou de todos os limites. Eu vejo muita gente falando, ele devia ser expulso do Brasil. O Brasil devia chamar e falar tchau, pega suas coisas e vai embora. Acontece, César e Vivian. E esse movimento é um movimento calculado. Sim. Talvez ele esteja justamente esperando ser expulso. Porque daí ele vai se apresentar como vítima e vai dizer, olha só, Israel colabora com o Brasil, diz que o Hezbollah vai fazer um atentado no Brasil e o governo brasileiro quer expulsar o embaixador israelense. Então o Brasil está do lado do Hezbollah, está do lado do Hamas, que é o discurso
dos bolsonaristas. Então Israel, nesse momento, age como uma força de oposição dentro do Brasil. Israel está fazendo política dentro do Brasil e isso contraria, inclusive, a Convenção de Viena, que fala sobre as questões diplomáticas. A Convenção de Viena de 1961. Tem alguns artigos muito claros. Artigo 41. Artigo 41 da Convenção de Viena. Sem prejuízo de seus privilégios e imunidades, todas as pessoas que gozem desses privilégios, ou seja, imunidades diplomáticas, né, deverão respeitar as leis e os regulamentos do Estado onde eles atuam, o Estado acreditado, que é o nome técnico. Eles têm também o dever de não se imiscuir nos assuntos internos do referido Estado. Ele está se imiscuindo. Ele foi fazer um ato ao lado do chefe da oposição. Artigo 41, segundo ponto. Todos os assuntos oficiais que o Estado acreditante, ou seja, Israel, confiar a missão, ou seja, ao embaixador, para serem tratados com o Estado acreditado, nesse caso é o Brasil, deverão sê-lo com o Ministério das Relações Exteriores. Ele não pode fazer isso aqui, ele agiu de forma ilegal. Ele está pedindo para ser expulso. Isso é que é grave. Nós temos que perceber isso. Ele está pedindo. Sabe aquele jogador que está tentando cavar a falta para ser expulso? Sim. Ele está cavando a falta para ser expulso. Eu até posso dizer, muita gente diz, ele tinha que ser expulso mesmo. Do ponto de vista político, a leitura que eu acho que o Itamaraty está fazendo é, será que ao expulsar a gente não vai estar fazendo o jogo deles? Uhum. E eles fizeram tudo ao mesmo tempo. Seguraram os brasileiros em Gaza. Entraram nessa operação de que é uma célula do Hezbollah e botaram a Polícia Federal Brasileira para trabalhar, segundo informações do Mossad. E terceiro, promoveram um encontro, aqui as imagens. Eles chegando, era uma espécie de um comício. Eu nunca vi isso, embaixador estrangeiro participando de comício da oposição. Aliás, eu vi em 64, antes do golpe de 64, a embaixada dos Estados Unidos agia para derrubar o governo do João Goulart, assim como agiu para derrubar a Dilma em 2016. Mas agia nos bastidores. Israel, isso aqui é um governo de extrema-direita, um governo de agitadores, é um governo de extremistas, de cafajestes. Eu posso dizer, o Itamaraty não pode. Esse embaixador é um cafajeste, além de agir de forma ilegal. Então, o que Israel quer? Emparedar o governo brasileiro. Emparedar o governo brasileiro. E o Brasil fica assim, se expulsar, vai dar um discurso para os bolsonaristas dizendo, tá vendo? Em vez de ir contra o Hezbollah, está indo contra Israel. Se não expulsar, ele vai fazer cada vez mais, se preparem. Daqui a pouco ele está num comício, realmente num palanque na rua, sim, junto com o Jair Bolsonaro, os filhos, com a arminha na mão, porque o governo do Netanyahu é muito parecido com o governo Bolsonaro aqui. É governo de gente que arma a população para atacar os palestinos. O ministro da Segurança Interna de Israel é um colono extremista. Então, esse embaixador representa esse tipo de gente. É algo muito grave. A gente tem aqui imagens e tem também o convite que Israel distribuiu ontem para os parlamentares, porque Israel promoveu uma sessão para mostrar as imagens do dia 7 de outubro, que eles não conseguiram evitar. Eles que são tão espertos para ver a célula do Hezbollah no Brasil, não conseguiram evitar os ataques de 7 de outubro. E olha só, convite pessoal e intransferível, eu vou dar o crédito. Isso aqui a gente tirou de uma reportagem da Carta Capital, da revista Carta Capital, que teve acesso ao convite. A Embaixada de Israel lhe convida para uma coletiva com alguns parlamentares selecionados. Que história é essa de parlamentares selecionados? Israel escolhe com quem que ela vai falar aqui no Brasil? Ela tem que falar com o Ministério das Relações Exteriores, o Estado de Israel tem que falar, a embaixada. Não, alguns parlamentares selecionados para apresentar material com imagens exclusivas coletadas das câmeras dos capacetes dos terroristas do Hamas. Então, o Brasil é alvo, nesse momento, de uma operação política, diplomática e de comunicação para tentar enfraquecer o país, porque o Brasil teve um papel que Israel não gostou nada no Conselho de Segurança da ONU, apesar de toda a moderação. Eu vou trazer até aqui a postagem feita pelo Leonardo Boff, né, que é um religioso, participa, é um pensador, né, participa aqui do ICL, seguidamente. Olha a postagem do Frei Leonardo Boff, o embaixador de Israel no Brasil, amigo do criminoso inelegível, é suspeito de estar informando seus superiores em Israel para dificultar a saída dos brasileiros de Gaza. Ele realiza o que Kissinger dizia: embaixador é uma pessoa que o país paga para mentir lá fora a nosso favor. É isso, diz Leonardo Boff. Então, o que o embaixador israelense está fazendo é o jogo sujo, pesado,
de Israel para atingir o governo brasileiro.